Você vai perguntar para mim onde está escrito na Bíblia de alguém preservado por Deus que desistiu da caminhada. Deus tinha uma chamada com a vida de Jonas. Jonas era um escolhido de Deus. E Deus fala com Jonas e manda Jonas que fosse até Nínive para pregar a palavra do Senhor. Mas Jonas, mesmo sendo preservado de Deus, ele sentiu naquele momento que ele não tinha condições de ir a pregar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que ele pegou um navio e fugiu da presença de Deus, porque ele sabia que os homens de Nínive eram homens perigosos, eram homens maus, eram homens gigantes, porque Jonas, junto com seu pai, já tinha passado por Nínive. Então Jonas fugiu da presença do Senhor. Que eu falo aqui para alguns preservados de Deus, que tem chamada de Deus, e você está se escondendo, você está fugindo da presença de Deus e daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. E aleluia, vê que Jonas fugiu da presença de Deus. Aleluia, houve uma tempestade no barco e permitiu Deus, os marinheiros fizeram ali algumas convocações para ver o que estava acontecendo no barco. E a minha Bíblia diz que, aleluia, apareceu Jonas, que estava dormindo no fundo do barco. Tem um momento no preservado por Deus, da dificuldade da vida, leva você a se esconder e você cansa e o sono toma conta da sua vida. Mas ali ele jogaram a sorte e caiu na vida de Jonas. Jonas, o preservado de Deus, ele já tinha descido para Jope, desceu para dentro do barco, desceu para o porão do barco, e agora joga a sorte e joga ele dentro do mar. Mas ele era preservado de Deus. E o Deus do céu preservou um peixe que tragasse Jonas. E o peixe tragando ele, e ele desceu agora para a entranha do peixe. Minha Bíblia diz que ele estava lá no fundo do mar, andando pelas ondas do mar, lá dentro da baleia, da barriga do peixe. Ele lembrou do santuário de Deus. Aleluia. Ele disse: porventura um dia eu voltar a ver a luz. Ele disse que ele queria fazer a vontade do Senhor. Tem uma hora que o preservado de Deus, porque da chamada que Deus tem com a tua vida, não importa a companhia, não importa o local que você está, você vai se sentir apertado, angustiado, porque o Deus do céu tem um projeto com a tua vida, e você não vai escapar do projeto de Deus. Imagine você, Jonas, entre no profundo do coração do mar, sendo apertado pela barriga do peixe. Talvez você está assim. Você mostra alegria por fora, mas você sabe da chamada que Deus tem com a tua vida. Você sabe que Deus tem uma chamada muito linda contigo. Não adianta você fugir, você é preservado de Deus. E eu vim aqui esta noite com uma mensagem da parte de Deus para alguém que é preservado de Deus e deixou de servir ao Senhor. Lembra quando tu usava o altar? Lembra quando tu andava com Deus? Deus não esqueceu de ti. Eu sinto a presença de Jesus Cristo neste altar. Aleluia. Poderia eu ficar só na vida de Jonas, mas eu vou dar um pulinho adiante no livro de Lucas, capítulo 15. Nós encontramos uma família e um moço que era o menor da família. Esse moço também era preservado de Deus.
Porque aquele pai sempre fazia uma reunião e tratava dos negócios de Deus com os filhos. Mas aquele moço, ele cansou de estar na casa do pai. E ele chegou ao pai e disse para o pai: dai-me, pai, a parte da sua fazenda que me pertence. Aquele pai, com muita dor no coração, vendeu a parte de uma fazenda e deu a metade para o moço. A Bíblia diz que o moço ficou um dia em casa e se despediu do pai e foi embora com alguns amigos. Ele tinha bastante prata no bolso, então ele tinha muitos amigos. A Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua e ali ele desperdiçou tudo que tinha com os amigos. Mas ele era preservado de Deus. O pai ficou em casa. Eu parece que vejo aquele pai orando, chorando, e todos os dias aquele pai saía para o lado de fora, e aquele pai olhava para a esquerda e para a direita, porque aquele pai tinha certeza que o filho ia voltar de volta para sua casa, porque aquele moço era preservado de Deus. Aquele moço se reunia com os amigos, fazia festa, bebia, mas o pai estava chorando, o pai estava intercedendo, porque o pai sabia que o filho ia voltar. O pai sabia que aquele filho era preservado de Deus. Talvez ele cansou. Talvez você foi tantas coisas, tanto vento, tanta dificuldade, tantas palavras contra a tua vida, e você cansou, você desistiu. Talvez você olhou para você e disse: eu não tenho projeto comigo. E você está desperdiçando tudo que tens. Mas hoje Jesus Cristo me traz até aqui para dizer para você que você é preservado de Deus, e Deus tem um projeto com a tua vida ainda na terra. Parece que eu vejo esse moço, quando ele gastou tudo, irmão, e não havia mais nenhuma solução. Ele lembrou dos amigos, e os amigos deles fugiram, porque ele não tinha mais condições de contribuir alguma coisa para os amigos. Ele se sentiu sozinho, não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada. Aleluia. Aquele moço precisou de procurar um trabalho, e ele achou um trabalho, e ele foi cuidar das ovelhas de alguém, dos porcos de alguém. E a Bíblia diz que esse moço caiu em si, e ele se lembrou, irmão João, que na casa do pai tinha abundância de pão, e ele perecia de fome. E ele disse: quantos trabalhadores na casa do meu pai que tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Mas esse moço era preservado, ele tinha uma chamada de Deus. Esse moço conhecia Deus. Esse moço tomou uma posição. Ele disse: levantai-me, irei ter com meu pai. E o pai estava esperando o filho. Eu sinto a presença de Jesus Cristo aqui. O Espírito de Deus se encontrar com alguém, ele está com saudade de ti. Ele te marcou para uma grande obra. O altar te espera ainda. Oravando, sura, vacalassura. Hakai comando a sura bagai. Parece que eu vejo o pai levantou para a madrugada para prestar um sacrifício a Deus. E quando aquele pai levanta, com muita dor no coração, porque
Aquele pai levanta por cedo, depois de ele fazer alguns ritual de agradecimento a Deus. Aquele pai já estava velho, as canjas estavam brancas, o vigor do corpo já tinha perdido. Talvez aquele pai estava acompanhado pela muleta. Aquele pai tinha certeza que o filho ia retornar. Ai, comandou a sura, mandara, mandorei a sura, bagai. Eu sinto a presença do Pai aqui. Eu sinto a presença de Jesus Cristo. Ele está na casa. Parece que eu vejo aquele pai, quando ele saiu fora, lá fora chamava porteira, não era porta, é porteiras. Ele abriu a porteira do campo, saiu do lado de fora. Aquele pai olhou para a esquerda, para a rua. Quando o pai olha para a direita, aquele pai, entre meio à cerração, ele viu um vulto. A sua visão já estava cansada. Ele estava com dificuldade de enxergar. Mas o seu coração ainda estava purificado. Quando aquele pai olha para a estrada, mesmo sem chegar na visão humana, aquele pai teve certeza que o filho estava voltando. Aquele pai corre de volta para dentro da casa e chama os seus empregados e diz: prepara a melhor roupa, prepara a sandália, prepara um anel, porque o meu filho está voltando. Preservado de Deus, ele pode ficar fora, mas chega um tempo de Deus. Porque quando tu sai de dentro da casa, pai, tu fica nu das vestes espiritual. Tu pode ter 200 amigos, pode ir com todos, mas lá dentro de ti, tu tem um vazio. Porque tu tens uma marca da promessa. E para ti um dia estiver lá naquele rio azul, você é preservado de Deus, Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te vocacionou pelo teu nome. E esta noite eu venho aqui falar mais uma vez para ti. O teu tempo lá fora, o Senhor já está te dando as últimas oportunidades. E Deus me traz até aqui para dizer para ti que tu és um escolhido, tu és um chamado de Deus, e tu és um marcado de Deus. Deus tem uma promessa com a tua vida. Imagina os senhores preservados de Deus, escolhidos de Deus, chamados de Deus, vocacionados para fazer alguma coisa. Aquele pai retorna para a porteira, e aquele pai se dirige os seus passos ao encontro daquele filho. E o filho, quando ele olha de longe, ele vê que é o pai não poderia correr, mas o filho começa a correr a direção do pai. Aí o pai, cada vez ele teve mais certeza que o filho estava voltando. E quando aquele filho, ele chega, irmão, na presença do pai, ele cai de joelho. Ele diz assim, ele caiu em si porque ele disse: pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Esse moço viu a gravidade do pecado que ele tinha cometido. Ele disse: pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, porque abandonei tua casa. Eu tinha tudo na tua casa e abandonei. Peguei perante ti, perante os céus. Não sou digno de ser chamado o teu filho.
Mas aquele pai junta aquele filho e abraça aquele filho e traz ele para dentro da casa, porque ele era preservado de Deus. Na hora do calor da emoção, no calor da emoção dos amigos, ele abandonou o pai. Talvez você no calor da emoção dessa vida, você abandonou o pai. Mas hoje o pai me traz até aqui, gravando a sua bagagem, para dizer que ele ainda te ama, ele ainda tem projeto. Tu és escolhido, tu és chamado, você tem uma vocação. Tu está gastando aquilo que o pai te deu com os amigos, mas você não tem alegria. A alegria está na casa do pai. E esta noite o pai te chama, diz: filho, eu estou te esperando aqui no altar. Glória a Deus, eu sinto a presença de Deus e eu estou descer na tradução da mensagem. Isso aqui é lindo demais, mas eu amo a palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, para me encerrar, eu quero contar um testemunho.